Vou deixar a água aqui preparada. Glória a Deus. Como costumamos fazer, eu queria que você estendesse sua mão para cá e tivesse nesse momento a sua oração, pedindo para que Deus abençoe ao seu filho, não pela mensagem que ele tem já depositado no coração, mas que as bênçãos de Deus venham sobre ele, sobre a sua família. Amém? Pai, louvamos a Ti, Senhor, pela vida do pastor José Carlos. Louvamos a Ti que o Senhor preparou esse dia para que ele estivesse aqui conosco, para compartilhar essa Tua palavra, que o Senhor já depositou no seu coração. Mas em especial, Senhor, como sempre temos feito, isso temos colocado como algo nosso, orar não pela palavra que será ministrada, mas orar pelo mensageiro. E aqui estamos nesse momento, orando pelo Teu filho, para que o Senhor venha sobre ele, trazendo força, trazendo saúde, abençoando a sua casa, a sua família, abençoando os seus projetos, seus negócios, seu ministério, Deus, e tudo aquilo, onde ele estiver, onde ele colocar as mãos, esteja as Tuas mãos também, para lhe proteger, para lhe abençoar e prosperar. Deus, em nome de Jesus, assim oramos por ele e Te agradecemos por trazê-lo até aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter vindo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus, conhecendo mais um pouquinho da minha família, né? Que eu sempre falo, o crente, para qualquer lugar que ele vai, ele está em casa, né? Que hora que termina o culto aqui, gente? 9h30? Eu tenho que ficar aqui ligado, porque um pastor foi pregar na igreja de um amigo dele, e ele perguntou, pastor, até que hora que eu posso pregar? O pastor falou, você pode pregar até a hora que você quiser, fica à vontade, só que o culto acaba 9 horas. 9 horas o povo vai embora, né? Então por isso que eu perguntei que hora que o culto acaba, que eu não quero que vocês vão embora e eu fique pregando, né? Então tá certo. Eu tinha pedido ali para a menina colocar aqui, gente, eu tenho um canal no YouTube que eu disponibilizo todos os dias um devocional, uma palavra de Deus, né? De vez em quando eu coloco lá sermão, curso bíblico online. Se você puder inscrever, tá lá, ó, devocionais, curso bíblico, José Carlos Carvalho. Se você colocar pastor, vai aparecer um bocado de pastor José Carlos Carvalho. Aí eu vi que tinha bastante pastor José Carlos Carvalho e coloquei só José Carlos Carvalho. Inscreva-se aí no meu canal, receba aí uma porção diária da palavra de Deus, compartilhe com seus amigos, né? Para a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus, né? Sou grato a Deus, né, para estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês aqui nesse janeiro profético, né? Nós terminamos quarta-feira na nossa igreja lá, a gente faz todo início de ano, 12 dias de oração, né? 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, né? Foi bênção de Deus lá. O texto que eu queria compartilhar com vocês hoje encontra-se Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Vou ler do versículo 10 em diante. Gênesis 28, do 10 em diante. Aqui a minha versão é NVI, né? Mas acho que vocês aí vão seguindo, projetando aí na tela, né? Diz a palavra do Senhor, Gênesis 28, do 10 em diante. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar,
mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Nós estamos diante de um texto cujo personagem principal é Jacó. Vocês conhecem um pouco, ou talvez até muito, a história de Jacó. Mas eu queria que nós olhássemos para esse texto hoje, não pensando especificamente em Jacó, se bem que não tem como tirá-lo, né? Ele é o personagem principal. Mas olhássemos para esse texto, pensasse em Betel, o lugar que Jacó deu nome depois desse encontro maravilhoso com Deus. Eu gosto de ler o Antigo Testamento, eu me deleito quando eu vejo pessoas encontrando com Deus. Né? As pessoas que se encontravam com Deus no Antigo Testamento voltavam diferente. E eu quero que nessa noite você volte para a sua casa diferente, assim como Jacó voltou. Nesse lugar que se chamava Luz, e Jacó mudou o nome para Betel, que significa casa de Deus. E olhando para esse texto, o que significou Betel para Jacó? Mas o que significa Betel para a igreja Arden aqui? Para o ministério Arden, para cada um de vocês, para nós. E eu quero propor que primeiramente Betel significou para Jacó lugar de descanso. Jacó chega nesse lugar, com certeza estava cansado, vinha de uma viagem longa, né? Não tinha VLT, não tinha van naquele tempo, não tinha Uber, nada disso. Era camelo, cavalo ou a pé. Ele estava indo para um lugar que ele mal sabia. Estava cansado, tanto cansado que estava, que não hesitou em pegar uma pedra e fazê-la de travesseiro e dormiu. E eu acredito que o maior cansaço que Jacó tinha, embora tivesse cansaço físico, era o cansaço emocional. Jacó estava preocupado, ansioso e com uma dor no seu coração, porque estava saindo da casa do seu pai, fugindo da ira do seu irmão Esaú, porque ele o havia enganado. Estava indo para um lugar sem lenço e sem documento, e chega nesse lugar que ele chama de Betel, cansado. Tão cansado que estava, que precisou dormir, dormiu, tendo como travesseiro uma pedra. Talvez você esteja aqui nessa noite cansado, cansada. Talvez não apenas um cansaço físico, mas um cansaço emocional, um cansaço espiritual. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, mas quem sabe se nessa noite você não está precisando, desesperadamente como Jacó, de um descanso. E assim como Betel foi um lugar de descanso para Jacó, Deus nessa noite quer te dar descanso. O salmista escrevendo o Salmo 42 e o Salmo 43, você vai encontrar 3 vezes ele dizendo: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. É a pergunta que ele faz para ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Se você está nessa noite cansado, abatido, desesperado com as coisas que você não consegue mudar, a tristeza bate na sua alma, no seu coração, são tantos os problemas e você acha que não tem mais solução, você chora e acha que Deus não está vendo e ouvindo o seu choro. Eu quero dizer que Deus está vendo e Deus está te ouvindo, assim como Jacó. Jacó teve essa experiência, ele falou assim: Deus estava aqui, eu não vi, eu não percebi, mas Ele estava aqui. E eu quero dizer para você que não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa da forma que você esteja, Deus está presente.
E Ele sabe perfeitamente a luta que você está enfrentando. E assim como Ele proporcionou descanso para Jacó naquele lugar em Betel, nessa noite Ele quer te dar descanso. Ele quer que você saia daqui diferente da forma que você entrou. Ele quer que você saia daqui restaurado, renovado, revigorado. Veja, gente, que coisa interessante. Eu olho para esse texto. Quando a gente olha para algumas coisas, geralmente a gente vê problemas. Se fosse um tipo de crente chegando naquele lugar, talvez ele ia reclamar com Deus. Olha, Deus, o Senhor fala que é comigo, fez promessa para mim, e eu estou aqui, só tem pedra. Olha aqui, só tem pedra. Jacó, ele olha para a pedra e não vê uma pedra, ele fala, opa, é um travesseiro. Deus transforma tribulações em triunfos, gente, e nos dá troféus. Aquela pedra que era uma simples pedra, para Jacó virou um travesseiro. Ele pôde dormir naquela pedra, e depois ele pega aquela pedra e transforma num altar. Deus quer que os problemas da sua vida se transforme em descanso e depois um lugar de adoração a Deus. Ele quer transformar a sua vida no meio das tempestades, no meio das dificuldades, no meio do cansaço emocional e espiritual. Ele quer te dar descanso e ao mesmo tempo transformação. Jacó olha e não vê pedra, vê um travesseiro, e depois ele fala, isso aqui dá para se transformar num lugar de adoração. Ele ergue o altar. Então Betel, em primeiro lugar, significou para Jacó lugar de descanso. E mais uma vez eu quero dizer, Deus quer te dar descanso. Não importa a luta que você está enfrentando, não importa quanto tempo você está enfrentando essa luta, hoje Deus quer te dar descanso. Segundo lugar, Betel significou para Jacó lugar de Deus se revelar. Jacó já conhecia Deus, mas era aquele tipo de crente, né, que dava um pouco de mancada, até que um dia ele se mancou que precisava de Deus, Deus toca nele, ele sai mancando, quando a gente vê lá no capítulo 32, mas aqui Deus chega para Jacó e se revela para ele. E como é que Deus se revela para Jacó? Deus fala assim, olha, eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaac. O que isso significa? E eu fiquei pensando muito tempo isso. No Antigo Testamento está sempre dizendo, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que significa isso? Em primeiro lugar, Deus queria dizer para Jacó, eu não mudo, Jacó. Eu sou um Deus imutável. Assim como eu fui com teu avô Abraão, assim como eu fui com teu pai Isaac, eu sou com você, Jacó. E eu quero dizer para você que esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus de você. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você pode colocar mais uma quarta pessoa seu nome. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de André. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de Marcelo. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e Daniel. É o seu Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Você pode contar com Ele. Mas Abraão foi um herói da fé, foi um gigante da fé. Ele está na galeria da fé de Hebreus 11. E eu quero dizer que para Deus você é um gigante da fé, e que você está na galeria da fé não de Hebreus 11, mas do céu, porque o seu nome já está escrito no livro da vida. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é o seu Deus, Ele não muda. Mas além dele ser esse Deus que não muda, de ser imutável, Ele é um Deus de gente. Aqui ele não fala assim, olha Jacó, eu sou o Deus da lua, do sol e das estrelas. Embora ele seja o Deus da lua, do sol e das estrelas. Mas para Deus o que é mais importante é o ser humano. A lua, o sol e as estrelas, Deus fez para o homem. E não fez o homem para o sol, a lua e as estrelas. Deus fez para você, porque você é obra-prima da criação de Deus. Ele é o Deus de gente, não é o Deus de coisas. Ele é o Deus de gente. Lá no livro de Reis, capítulo 18, o povo de Israel estava vivendo um período de frieza espiritual, de idolatria. Era o reino do norte. Rei Acabe, rainha Jezabel, e o povo deixou o Senhor dos Exércitos, estava adorando Baal, Astarote, os Balins, mas tinha um profeta de Deus que não estava conformado com aquela situação, Elias. E ele chega lá no capítulo 18 de Reis e faz um desafio para aqueles profetas, 450 profetas só de Baal, sem contar os outros. Ele fala, vamos ver qual é o Deus realmente que responde aqui em Israel. Se é Baal ou se é o Senhor dos Exércitos. Elias faz um desafio, nós vamos subir no Monte Carmelo.
Vocês vão colocar lá lenha e vocês terão meio-dia para clamar ao Deus de vocês, Baal. Se ele responder com fogo, todo Israel vai servir o Deus Baal. Depois que acabar o período de vocês, vai ser a minha vez e eu vou clamar ao Deus de Israel. Se ele responder com fogo, ele será o Deus de Israel. Veja que ousadia. Elias, um profeta só, desafiando 450 profetas. E olha que coisa interessante. Segundo a mitologia e segundo o povo de Deus naquela época, o Monte Carmelo era o lugar de habitação de Baal. Elias desafia eles no lugar que supostamente para eles era a casa de Baal. E a Bíblia conta que os profetas prepararam, o holocausto, prepararam a lenha e começaram a clamar. Baal responde e nada de Baal responder. E o tempo foi passando e Baal não respondia. E eles ficaram apavorados, andavam de um lado para o outro, gritando, clamando e nada de Baal responder. E Elias agora se encheu, se achou e começou, olha, eu acho que Baal foi viajar e não avisou para vocês. Ou talvez ele esteja dormindo, descansando, clame mais alto, quem sabe ele escuta. E os profetas gritavam, Baal, e nada de Baal responder. E o desespero ia tomando conta e o tempo chegando, eles começaram a se retalhar, se cortar, e o sangue caindo e nada de Baal responder. Sabe por que Baal não respondeu? Porque Baal não é o Deus de gente, não é o Senhor de Israel. Era o Deus de coisa. Segundo a mitologia, Baal era o Deus da chuva, da fertilidade. Fazia 3 anos que não chovia em Israel. Baal era o Deus de fogo. E quando os profetas pediram fogo, Baal negou fogo. Porque ele não é o Deus de Israel, não é o Deus de gente, era o Deus de coisa. Chegou a vez de Elias clamar. E olha a ousadia de Elias. A primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar de Deus que estava destruído. Você quer ter resposta de Deus? Restaure o altar da sua vida, o seu coração. E você vai ver a resposta de Deus. Mas Elias foi mais ousado. Mandou preparar lenha, mandou colocar o holocausto e mandou jogar água. 3 vezes, encha, joga água. Fez uma vala do lado. A água que ele jogou em cima, gente, escorria e encheu aquela valeta do lado. Gente, cair fogo numa lenha, quem aqui trabalha com churrasco já sabe, já é difícil, tem que ficar abanando, Depois ele ainda molha tudo, é para abusar, E Elias começa a orar, gente. Elias não precisou de meio-dia. Elias orou uma oração curta, 21 palavras. Ele começa assim, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E assim que Elias acaba de orar, desce uma língua de fogo do céu. E consome aquele holocausto, consome aquela lenha molhada, consome toda aquela vala, aquela pedra toda. E o povo diz, só o Senhor é Deus. É esse Deus que nós servimos, é o Deus de gente, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o seu Deus, é o Deus de você. É o Deus de gente, não é o Deus de coisa. E as coisas que Deus fez é para você, porque você é obra-prima da criação de Deus. Betel foi lugar de descanso para Jacó. É lugar de descanso para você. Betel foi lugar de Deus se revelar para Jacó. E hoje Deus quer se revelar para você de uma forma diferente. Quem sabe você tenha dado ênfase para aquele Deus poderoso, aquele Deus santo. Esquece que esse Deus poderoso santo é um pai, é um amigo que quer conversar com você, que quer dialogar com você. Ou talvez você, ao contrário, tenha esse Deus como um Deus amigo, bondoso, mas esquece que esse Deus amigo e bondoso é um Deus santo que não tolera o pecado. Ele é santo, 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 como a visão de Isaías no capítulo 6 do seu livro. Quem sabe se nessa noite você não precisa restaurar a visão a respeito de Deus, porque Deus quer se revelar para você de uma maneira diferente. Deus vai se revelando progressivamente. O profeta Amós, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente nunca conhece Deus totalmente, mas à medida que a gente vai abrindo o nosso coração, que a gente vai tendo intimidade com Ele, Ele vai se revelando cada vez mais. Jacó precisava de uma nova revelação de Deus. E nesse lugar, Deus se revelou para ele. Betel é lugar de descanso. Betel é lugar de revelação de Deus. Betel é lugar de acesso aos céus. Jacó dormiu, teve um sonho profético. Ele, naquele sonho, ele viu uma escada que descia do céu, o topo,
da terra ao céu. Não apenas isso, mas ele via os anjos subindo e descendo. O que significava isso? Os anjos subiam, levando as tristezas, as frustrações, as decepções, os pedidos, os desejos de Jacó. Mas os anjos subiam, mas desciam. Desciam trazendo a resposta de Deus. Você não precisa ter uma visão para ver uma escada aqui, porque nós sabemos que a Bíblia diz que os anjos são mensageiros de Deus ao nosso favor. E os anjos de Deus, nessa noite, está recolhendo toda a sua tristeza, frustração, mas também está recolhendo todo o seu sonho, todos os seus projetos, todos os seus ideais, está levando para o trono de Deus. E ele vai descer trazendo a resposta de Deus para você. Betel é lugar de acesso ao céu. E nós estamos aqui, temos acesso direto ao céu. Hebreus fala que Jesus abriu um novo e vivo caminho e que nós hoje podemos chegar com ousadia ao trono da graça de Deus. É isso que Deus quer para você nessa noite. Betel é lugar de descanso, Betel é lugar de Deus se revelar, Betel é lugar de acesso ao céu. Betel também é lugar de compromisso. Jacó fez um compromisso, fez um voto com Deus. No versículo 20, ele diz... Então fez Jacó um voto dizendo, olha o voto de Jacó: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha aí. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E olha como é que ele termina esse voto: e de tudo o que me deres, certamente te darei dízimo. Gostei aqui do momento de vocês dizimarem, do testemunho que o pastor Daniel contou. Esse Deus que nós servimos, gente. Jacó fez um voto com Deus. Jacó não tinha nada. Ele fala: Deus, eu estou indo para um lugar que eu não conheço. Eu só quero que o Senhor me acompanhe, me proteja, me dê comida, me dê roupa e me traga de volta. E eu prometo que o Senhor será o meu Deus. E olha, estou prometendo aqui diante dessa coluna que eu erigi como altar: de tudo que o Senhor me deres, eu te darei o dízimo. Aleluia. Dízimo é apenas uma devolução daquilo que o Senhor tem dado para você. E Deus promete que quem dizima, Ele abre as portas do céu e derrama bênção, abençoa. Você conhece a história de Jacó. Jacó aqui não tinha nada. Estava fartando tudo na sua vida. No capítulo 32 ele volta e ele fala assim para o seu irmão: eu tenho fartura. Antes fartava tudo, agora ele tem fartura. Jacó vai para um lugar que ele não conhece e acaba encontrando seu tio Labão. E Jacó faz um pacto com ele, apaixona-se por Raquel e fala assim: olha, eu quero ela. E Labão: o que você me oferece? Eu trabalho 7 anos de graça. De graça não, trabalho 7 anos por amor a Raquel. Trabalhou 7 anos. A Bíblia fala que aquilo passou como se fosse semanas. Só que no dia dele receber Raquel, Labão enganou ele, deu Lia. E aí ele outro dia: você me enganou. Labão fala: tudo bem, deixa passar esse período aí, dessa semana de núpcia, eu te dou Raquel, tu trabalha mais 7 anos. Jacó: tudo bem, mais 7 anos. 14 anos por amor a Raquel, sem ganhar um centavo a mais. Quando acabou isso, a Bíblia fala que Labão chega a Jacó e fala assim: Jacó, vem cá, eu preciso te dar um salário. Esse é o sonho de todo empregado, né? O patrão chamar e falar assim: vamos lá, vamos conversar sobre o seu salário. Labão fala assim: olha, você tem trabalhado para mim aqui, eu não tenho te dado nada, além das minhas 2 filhas, está na hora de você receber. O que você quer receber? Se o patrão perguntar para a gente, né? Que maravilha. Jacó falou assim: olha, fazer o seguinte, o senhor sabe que eu tenho trabalhado noite e dia, pegando sol, chuva, calor, frio, e não perdi nenhum gado teu. Separa todo o gado teu, todo teu. E a partir de hoje, todo gado que nascer listrado será meu. O que nascer sem lista será teu. E aí Labão: tudo bem. Ai, Deus maravilhoso, lembrou do voto de Jacó. A partir daquele momento, a Bíblia diz que todo gado saudável, numeroso, era listrado. Era de Jacó. E todo gado, né, que não era saudável, a minoria era de Labão. E Labão: olha aquilo, está errado. Vem cá, Jacó, vamos mudar. Pega o teu gado. A partir de hoje, então, tudo que é listado é meu. Tudo que é sem lista é teu, Jacó. Tudo bem.
A partir daquele dia, todo gado numeroso e saudável era sem lista de Jacó. E todo gado mirrado, né? Com problema, era listado. E Labão muda. Se você ler a Bíblia fala que 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. Mas todas as 10 vezes Deus foi fiel com Jacó. E sempre que o gado de Jacó era listrado, era maior. Quando não era com lista, era sempre maior de Jacó. E chegou uma hora que a Bíblia fala que Jacó falou assim, não dá mais. Essa terra aqui já não cabe eu e Labão, meu gado aqui. Jacó agora já era o rei do gado, gente. Jacó está na hora de voltar. E ele volta para encontrar o seu irmão Esaú. E quando ele abraça o seu irmão Esaú, olha a bênção de Jacó, gente. Se você pegar, capítulo 32 fala que ele atravessou o val do Jaboque com 4 mulheres, gente. Naquele tempo podia, né? Para sustentar 4 mulheres, tem que ter, né, gente? Tem que. 12 filhos e uma filha. Meu Deus, se fosse hoje comprar smartphone para todos eles, né? Material escolar para os 12 e a filha. E empregados. Era um grande empregado. E muito gado. E ele encontra seu irmão Esaú e fala assim, olha, estou te dando presente porque eu tenho fartura. Antes fartava, agora eu tenho fartura. Porque ele fez um voto com Deus, gente. Ele prometeu que ia dizimar quando ele não tinha nada. Porque tem crente que fala assim, quando eu for abençoado eu começo a dizimar. Jacó não tinha nada. Senhor, eu prometo que tudo que o Senhor me deres eu vou dar o dízimo. E Deus começou a abençoar a vida de Jacó. Conheço uma ilustração que é verídica. Camarada, um crente mão de vaca. Sabe o que é mão de vaca? Mocotó, mão fechada, né? Não dizimava, não contribuía. E um dia ele estava dormindo e teve um sonho. Nesse sonho, o anjo pega ele e fala assim, você chegou no céu. Ele, glória, então vou conhecer minha mansão que Jesus preparou. O anjo, sim, vamos, eu vou te levar. E o anjo pega pelo amor e vai indo e vê assim os condomínios lindos, assim parecendo Alphaville, né? É ali, anjo. O anjo, não. Vai mais à frente, vai diminuindo, mas ainda eram mansões. É ali, anjo. O anjo, não. E vai diminuindo e vê assim, uns condomínios bonitos assim. É ali, o anjo, não. E vai diminuindo, né? BNH do céu é ali, anjo? Não, né? Dalicotinho do céu é ali? Não. Casas populares do céu é ali? Não. E ele começou a ficar já apavorado. Daqui a pouco não tinha mais casa, não tinha nada. E ele, o que está acontecendo? E o anjo para com ele assim, em frente de uma tenda. E o anjo fala assim para ele, aqui tua casa. Ele, anjo, está de brincadeira comigo? Que isso? Aqui é céu. Jesus disse que vinha preparar lugar para mim. E tu está me oferecendo essa tenda. O anjo falou, realmente aqui é céu. Jesus veio preparar. Só que aqui a gente prepara com o material que você manda lá da terra. Tu nunca dizimou, rapaz. Tu era mão fechada para dar oferta. Então não tinha nem material para construir uma casa para você. Nós aqui, anjo, fizemos uma vaquinha, colocamos essas 4 estacas e colocamos esse todo em cima. E a sua casa. E acorda, meu Deus, 3 horas da manhã, se não fosse assim de madrugada, já ia passar na tesouraria para pegar meu envelope de dízimo. É isso. Vale a pena servir a Deus, gente. Quando Deus pede que você devolva a 10ª parte, a gente fala assim, eu vou dar 10%. Não, Deus está dizendo assim, olha, estou te dando 100%. Eu só quero que você me devolva 10%. E faça a prova de mim, diz a palavra de Deus. Jacó fez esse pacto com Deus, gente. E Deus abençoou a vida dele. Ele voltou rico. A maior riqueza nós já temos, que é a nossa salvação. Isso não tem preço, né? Eu falo, Deus, né, como é bom te servir. Eu tenho também vários testemunhos do que Deus faz, assim, no momento que está dificultoso, Deus vai lá, levanta alguém, levanta uma pessoa e nos abençoa. E eu sempre faço com Deus, eu tenho um propósito. Deus, eu quero todo mês abençoar alguém. Eu sempre deixo algo de reserva e peço assim, Deus, me dá um cutucão quando é para eu ajudar alguém. E Deus sempre faz isso, gente. Nós temos um propósito. Eu, minha esposa, uma senhora que a gente mora junto, todo mês a gente abençoa alguém. Porque Deus tem sido escandalosamente abençoador na nossa vida.
Jacó fez um voto com Deus. Talvez o voto que você precisa fazer nessa noite não seja de ser dizimista. Talvez você já é um dizimista fiel. Talvez o voto que você precise fazer com Jacó é de tornar o Deus exclusivamente seu. Jacó está dizendo, tu vai ser o meu Deus exclusivo. Porque às vezes a gente fala que Deus, Ele é o nosso Deus, mas a gente coloca outras coisas no lugar dele. Às vezes a gente coloca academia no dia de vir para o culto, festa no dia de vir para o culto, né? E a gente arruma um bocado de desculpa e depois a gente fala que Deus é prioridade. Não? Quem sabe o voto que você precisa fazer nessa noite é de priorizar Deus na sua vida. Dele ser o teu Deus exclusivo. Porque Betel é lugar de descanso. Betel é lugar de Deus se revelar. Betel é lugar de acesso ao céu. Betel é lugar de compromisso, de voto. Betel é lugar de adoração. Jacó derramou o lugar lá e adorou o Senhor. E antes ele disse, quão temível esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Betel é lugar de adoração. Igreja, gente, antes de tudo, no meio de tudo e depois de tudo e acima de tudo e apesar de tudo, é um lugar de adoração. Se a gente perguntar para as pessoas o que você vai fazer na igreja, muitos vão dizer, eu vou assistir culto. Crente não assiste culto, crente cultua. Eu vou atrás de bênção, aqui é lugar de bênção, mas o crente não tem que vir para a igreja atrás de bênção, o crente tem que vir para a igreja para ser uma bênção. Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar, mas vou fazer de ti uma bênção. Melhor do que ser abençoado é ser bênção. Igreja é lugar de adoração. Deus habita no meio dos louvores. Eu gosto do texto de Atos 13. A Bíblia fala que estava lá a igreja de Antioquia, enquanto eles adoravam ao Senhor. Eles entendiam que eles iam para a igreja para adorar ao Senhor. O Espírito Santo disse assim de uma forma tão bonita para a igreja de Antioquia, separe-me a Paulo e a Barnabé. O Espírito Santo tem liberdade quando a igreja está adorando. E eu estava vendo aqui o pessoal do louvor adorando, as pessoas ali adorando, eu fico olhando, que coisa bonita, é isso, Deus habita no meio dos louvores. Igreja é lugar de bênção, igreja é lugar de restauração, igreja é lugar de transformação, de tudo isso, mas nós temos que ir para a igreja com aquela mente, eu vou lá para adorar o Senhor. E Deus vai fazer as outras coisas que são necessárias, mas eu vou lá para adorar o Senhor. É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Dizer que aqui o ministério arde, né? Anunciando o reino de Deus entre as nações. É isso. É um lugar de descanso para a sua vida. É um lugar que Deus quer se revelar para a sua vida. Não só hoje, todos os cultos aqui. É um lugar de acesso ao céu. É um lugar de você renovar seu compromisso, seu voto com Deus. É um lugar de você ser transformado por Deus. E é um lugar de você adorar a Deus. Curve sua cabeça, fale com Ele agora. Se você precisa fazer um voto com Ele, se você precisa desesperadamente de descanso, Deus quer te dar esse descanso. Pai querido, eu transmiti a Tua palavra dentro das minhas limitações, mas eu tenho plena certeza que é o Teu Santo Espírito que convence os corações, que trabalha nas mentes e nos corações. E nessa noite, se tiver alguém que realmente está cansado, desesperado, já não sabe mais o que fazer com a situação que se levantou na sua vida, Deus dê descanso para eles, como Tu desse para Jacó. Que a pedra de Jacó, que foi um travesseiro para ele, que nessa noite o Senhor dê esse travesseiro reparador para essa Tua serva, para esse Teu servo que nessa noite precisa, Senhor. Deus, talvez vidas aqui precisam de uma nova revelação Tua. Se revela dessa forma para eles, como Deus de pessoas, como Deus que não muda. Talvez pessoas aqui precisam realmente, Deus, ter como Jacó essa conscientização de que aqui tem uma escada ligando diretamente ao céu. Que igreja é Tua agência credenciada por Ti aqui na terra. Trata nos corações. Talvez pessoas nessa noite precisam renovar um voto contigo, talvez de dizimista, talvez de frequentar mais Tua casa, talvez de ter exclusividade Tua na vida dela.
Talvez pessoas aqui nessa noite precisam de transformação, talvez vidas precisam realmente te adorar em espírito e em verdade, como o Senhor merece, como o Senhor deve ser adorado. E eu, em nome de Jesus, peço que o Senhor trate em cada um de nós e que a gente saia daqui nessa noite como Jacó, transformados, porque Betel é a casa de Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.